Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração, né? Boa noite, você que está do outro lado da telinha. Que a paz esteja em teu lar, no seu coração, em sua casa, em sua família. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade de entrar hoje no seu lar, em nome de Jesus. Não esqueça do seu copinho com água, coloque ao lado do seu aparelho. No momento da oração você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. E encha-me de novo. Repita comigo essas palavras: Senhor meu Deus, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, meu coração, a minha casa, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho que faz frente comigo, o vizinho que faz fundo. Entrego o quarteirão onde eu moro nas tuas mãos, Senhor. Pedindo, Senhor, que faça um milagre na vida de cada pessoa, Senhor, cada lar. O Senhor possa entrar, levar, Senhor, esperança, libertação, Senhor. Tocar naquelas vidas, levar cura. Nós estamos na Semana da Saúde e hoje peço, Senhor, leva saúde para cada um, em nome de Jesus. Coloca o querer dentro de cada coração, de vir fazer parte da tua casa, do teu povo, Senhor, para somar conosco, em nome de Jesus. Eu também te peço, ó Deus, continua abençoando os irmãos que passaram aqui nesta manhã. Abençoa o diaconato, abençoa de uma maneira poderosa, Senhor, amado nosso pastor, com toda a sua casa, seus familiares sejam alcançados, com a bênção da proteção, do livramento, os cuidados do Senhor para esta família, em nome de Jesus. Entrego também nas tuas mãos o diaconato agora à noite. Pega cada irmão, Senhor, que entrou por essas portas, aqueles que estão preparando em direção à tua casa, Senhor. O Senhor traga em paz e segurança. O Senhor abençoa cada um de nós de uma maneira poderosa, Senhor. E nós te pedimos, desde já nós te agradecemos. Pedindo, Senhor, também que tire do nosso coração toda dureza que é iniquidade, para que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nesta noite, através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o mover, o agir do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor amado, os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossas ignorâncias. Sonda, Senhor, mais profundo do nosso ser. Repreende tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, Deus. Tantas vezes, ó Pai, atrapalhar o nosso desempenho na obra, atrapalhar-nos a ganhar almas. O Senhor repreende em nome de Jesus. É que nós pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos
sua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar, mude as coisas de lugar, Espírito Santo. Glória a Deus, ó Senhor, suas palmas, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso tu és, Senhor. Deus mandou a curar de quem? Com as palmas. Minha alma na ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Deus mandou a curar divina e limpou a minha alma. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Neste povo, Satanás não pode mais. Vai à frente, é Jesus do Nazaré. Deus mandou a curar divina e limpou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Glória a Deus, só o Senhor é Deus, saúde, graças nós te damos, ó Deus. Maravilhoso tu és, Senhor. Como é bom, Senhor, poder estar na tua maravilhosa santa presença, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos hoje e sempre, Senhor. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou transformar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou transformar a minha vida. Glória a Deus, ao Senhor, suas palmas, Senhor, eu hoje e sempre, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Você que está sentado, coloque sobre os seus pés, vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, faz palma bem forte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Filho de Deus, boa noite.
seja convosco. Amém? Ao Senhor seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Amém? Estamos na semana do Espírito Santo, que Ele nos encha de poder e graça para nós ser produtivos no reino do Senhor. Porque Ele nos faz produzir, porque Ele que nos batiza com fogo, para ser fervoroso, nos batiza com dons, ministérios, para a gente exercer, são como ferramentas que Deus nos concede para nós fazer a obra dele. E nós estamos na campanha 7 bênçãos, estamos na segunda bênção, que é a bênção da saúde. Vamos ver a palavra de Deus lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Êxodo 23, versículo 25. Você está assistindo esse culto em algum lugar? Eu reforço, põe do lado do seu aparelho uma vasilha com água. Dentro de alguns instantes estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde, a unção que você precisa para praticar o que Deus vai falar ao teu coração nessa oportunidade, em nome de Jesus. Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Amém. Amém? Poder sentar, você que está de pé. Graças a Deus que nós estamos aí na casa do Senhor. Hoje pela segunda vez, que já tivemos pela manhã, às 8h30 da manhã, o primeiro culto desta quarta-feira. E agora é o segundo. E nós estamos nesta campanha chamada 7 bênçãos. 7 bênçãos. A primeira bênção foi a fé, como a locomotiva que puxa as outras 6 bênçãos que nós precisamos para a nossa vida. E a segunda bênção é chamada a bênção da saúde, a cura divina. Então, desde domingo que nós estamos pregando e orando para que o Senhor nos dê saúde, porque é uma das bênçãos que nós precisamos ter o ano todo. Porque ficar enfermo, doente, é um problema para a gente e para quem dá a nossa volta, para cuidar da gente. Então, a gente tem que orar ao Senhor para Ele nos dar saúde. No domingo, a mensagem que lemos e pregamos fala sobre um dos propósitos que Jesus veio este mundo. Ele veio para trazer a cura, onde o profeta disse: Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas suas machucaduras nós somos sarados. Porque domingo foi a ceia. Então nós pregamos sobre o sacrifício de Jesus. Ele veio a este mundo e morreu na cruz, derramou todo o seu sangue. Não foi uma morte repentina, mas foi lenta, porque ele era o cordeiro que veio tirar os pecados do mundo. E nisso ele veio trazer a nós a bênção poderosa de saúde. Pelas suas machucaduras nós somos sarados. O machucado que ele teve até o Gólgota, até o Monte Caveira. Então, foi para nos dar saúde. E uma coisa que a gente precisa fazer para ter uma vida
que não tem hora de almoçar, não tem hora de jantar, fica com fome, ou ainda fica com fome não, sem alimentação, muitas horas, você quer ficar doente. Você quer ficar doente. Não adianta pedir Deus para curar, não. Porque Deus não vai curar uma pessoa que não cuida do seu corpo. De acordo com os nutricionistas, é de 3 em 3 horas. Você tem que estar comendo alguma coisa. Eu brinco com a nutricionista do posto, enfermeiro, no posto que eu frequento. Aí eu falei assim, já que eles dizem que tem que comer uma fruta, uma coisa assim. Aí eu chego lá e falo assim, eu comi uma fruta. Mas que fruta eu comeu? Uma melancia. Peraí, uma melancia, não é uma fruta? Aí depois eu volto lá, eu comi uma melancia, eu comi uma fruta. Mas que fruta eu comeu? Uma jaca. Eu brincando com ele, é claro, né? Brincando com ele, é claro. Porque uma melancia é um pedaço. Jaca eu nem gosto. Jaca eu não gosto. Mas geralmente uma fruta que é saudável, a pera, a maçã, são frutas saudáveis, né? Morango, a melancia, a gente nunca deve comer depois que a gente fez a refeição, porque ela joga todo o açúcar no sangue. Então você acabou de almoçar ou jantar, aí você fala, vou comer uma fruta de sobremesa, aí você pega um pedaço de melancia. O açúcar que é produzido por aquele alimento, o arroz, o macarrão, massa, né? Pão, qualquer coisa assim, ele pega o açúcar e joga no sangue. Se você medir a glicemia, ela vai dar alta. Ela vai dar alta perto. Lá em cima. Você pode ter a glicemia baixa. Baixa. Que é entre 90 a 120, 130. Ela vai dar quase 200. Então tem pessoas, por exemplo, que ficam sem comer. Tem que exercitar também. Exercitar também. Estava dando uma olhada, né? Nos dados, né? Ela andando, aí fazendo caminhada, eu sei não. Tem gente que não estava acreditando que estava Eu sei não, andando, eu estava fazendo uma filmagem, caminhando, quem mexia era só o aparelho, assim, né? Você vê que eu fiz assim, sei não, hein? Mas é isso, irmão, que o nosso corpo foi criado para exercitar, movimentar. Se a gente ficar parado, o que acontece? Atrofia. Atrofia. Quando eu sofri um acidente de carro, vim para a igreja uma quarta-feira, o tempo que eu fiquei no hospital, o pastor da hora que eu vim lá com a agulha. Eu não trazer esse negócio para não dar trombose, porque eu sou preparado lá, o que é isso? Entendeu? Então, tomei a agulhada, agregado, na barriga. Pegou, você já a barriga toda dolorida, de tanto estar agulhada, porque estava por causa de trombose, que a gente está parado, porque eles achavam que eu tive
prendia aqui, aí descia e vinha até a coluna. Então, eu não virava assim. Para me virar, eu tinha que virar assim. Eu tinha que fazer assim. E nem isso aqui. Né? Eu não fazia por causa do aparelho que eles colocaram em mim. Então, isso é. E até fazer lá o raio-x, sei lá, aquele troço, eu tinha que ficar com esse aparelho. Então, fiquei sem aparelho. Então, deitar eu não conseguia. Porque deitar você se joga, né? Mas na hora de levantar, o dente tinha que levantar. Então, Deus é tão bom, né? Porque na época eu não podia ficar com acompanhante. Se fosse agora, eu tinha que ficar com acompanhante. Mas na época eu não podia ficar com acompanhante. Mas aí, o quarto que eu fiquei, tinha mais um moço lá. Ele até ia fazer cirurgia. E a esposa dele, então, ficou com ele, ele era já idoso. Então ela me ajudava a levantar. Então, por exemplo, tomar água, entendeu? Para alimentar. Então, eu não ia conseguir fazer isso deitado. Então, eu tinha que me ajudar a levantar. Porque eu não conseguia levantar. O carro eu apaguei. Eu cheguei lá, não vou sentir pra mim, não. Não é nenhum nada, eu paguei, não fiquei, ficar de próximo. Então, o aparelho que eles colocaram, pegava da minha cabeça, do queixo, de cima, né? Peitidinho até a cintura, não deixava eu movimentar. Mas aplicava lá um tipo de medicamento que estava por causa de trombose. Porque o nosso corpo é feito para poder se movimentar. Então, irmãos, nós precisamos, para ter um corpo saudável, nós temos que ver o que a gente come. Hora que a gente come. Não existe esse negócio de ficar sem café, de ficar sem almoço, ficar sem janta. Tem que comer alguma coisa. Não podemos ficar simplesmente, eu peço a Deus a bênção e Ele me cura, Ele me dá saúde. Tem muitos irmãos que estão hoje sofrendo, pagando caro por uma vida desordenada na mocidade. Na mocidade. Quando era mais jovem, quando era um adolescente, comiam qualquer coisa, ficava sem comer, virava à noite, nos bailes, nas festas, bebendo, fumando e vai para fora. O meu irmão, ele perdeu parte do pé. O resultado, álcool e cigarro. O outro meu irmão que vinha aqui, ele sentava mesmo ali, onde estão sentados meus parentes, né? Sobrinho, José, sua esposa, a filha, a outra minha sobrinha, a Cidione, e a sua filha, o Márcio, que faleceu. Mesmo ele vindo na igreja, ele não conseguiu parar, não tinha parado de fumar. Quando fizeram uma autópsia nele, o coração dele estava cheio de água. Coração não, pulmão. Porque ele não tinha parado. Porque desde adolescente, que eu me entendo por gente, desde quando eu comecei a entender por gente, que esse meu irmão fumava. Então ele era adolescente, ele era um pouco mais velho que eu. E fume. E depois começou a beber. E muito. Porque a conta dele. Isso é a mesma coisa da gente com cartão de crédito. Se você não souber usar, você começa a gastar. Comprar, só passar cartão parcelado. Aí quando chegar o boleto, como é que paga? Não vou pagar o mínimo. De repente aquilo vira uma conta que não tem jeito mais. Assim
Assim é o nosso corpo. Assim é o nosso corpo. Eu hoje pago um preço caro por comer muito açúcar na minha fase de criança, adolescente, jovem. Irmão, um pudim, esse pudim que você vê na padaria, eu comi um pudim daquele. Ou come um prato de comida. Como um prato de comida, aquele pudim redondinho, redondo, pois é. Segurava ele aqui assim, ó, com a colher e ó, comia ele tudo. Sozinho! Sozinho! Pegava uma lata de leite condensado, coloca dentro de uma vasilha com água, no fogo, e fica ali esquentando. Entendeu? Aquilo vira um doce de leite. Aí dava 2 furos, porque ele foi só que sai, fazia 2 furos, ó. Tomava aquela lata de leite condensado, sozinho. Sozinho. Depois que eu casei, eu lembro que uma vez nós compramos coxinha para fritar. E a minha esposa foi fritando. E eu comendo. Fritando e eu comendo. Eu batendo papo comendo. Lá certo. Não, eu lá eu só comendo. Aí quando ela olhou na vazia, não tinha uma. Porque eu tinha comido tudo. Eu comi mais de 50 coxinhas sozinho. Nisso, irmão, eu já tinha tomado umas 2 garrafas de Del Rey, de refrigerante Del Rey. A glicemia, ó, vai lá pro pé. Por exemplo, imagina uma panelada de feijão cozido. O que eu fazia? Um pratão de feijão. O que eu punha? Açúcar. E comia feijão com açúcar. Feijão com açúcar. Farinha com açúcar. Imagina uma panelada de mandioca cozida. Como é que eu comia? Uma pratada de mandioca com açúcar. Com açúcar. Então a gente tem que vigiar. Os caminhos me ensinam, a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, se tem alguém aqui nesta oportunidade que é desregulado com a alimentação, então regule. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus passou dieta no seu povo, permitindo que eles não comessem carne de porco, carne de animal, algo permitido. Por que não comia carne de porco? Por que na Bíblia fala não comer carne de porco? Não é hoje, é naquela época. Por causa de terra. Porque até hoje, é claro que hoje o porco que a gente compra, a sua carne, é mais criado com ração, né? Eu creio que o chiqueiro deve ser muito limpo nos dias de hoje. Mas naquela época era lavagem. O povo vivia no barro, na lama, até que cheirava mal. O chiqueiro era fedorento, o chiqueiro. E Deus proibiu o seu povo de comer a carne de porco porque estava no deserto. Não tinha jeito de assar aquela carne bem. Porque hoje uma carne de porco ela tem que ser bem assada ou bem cozida. Ela não pode ser mais ou menos, não. Por causa de terra que tem na carne do porco. A gente também não pode abusar de comer churrasco todo final de semana. Todo final de semana.
Nós perdemos um colega de ministério com menos de 40 anos, ele não tinha 40 anos, pastor Oscar, que todo final de semana ele gostava de estar comendo churrasco. Vindo de um churrasco, ele já começou a passar mal, deixou a esposa dele na casa dele e foi direto no hospital, o Santa Rita. Lá que não entrou. Morreu. Infarto. Por quê? Porque tudo demais também complica. Então, churrasco é uma vez ou outra. Não é assim. Você observa que lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, ele não deu ele carne, ele deu ele frutas. De todas as árvores que há no jardim podeis comer, menos a que está no centro, a do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então o Senhor, ele deu para o homem, Adão e Eva, comer o quê? Frutas. A carne entrou na refeição nossa já bem depois que veio entrar comer carne. E por isso então Deus diz para o seu povo, quando estava no deserto, que não comesse a carne do porco. E tem alguns judeus que até hoje eles não comem carne de porco. Judeu, eles não comem carne de porco. Então, vamos cuidar do corpo? Porque nós temos que cuidar, porque o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Esse meu corpo é a morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Antes o Espírito Santo vinha sobre o homem. Hoje ele vem do homem. Ele habita em nós. Então nosso corpo é a morada de Deus. Então nós temos que cuidar desta morada do Espírito Santo na nossa vida. Agora, a parte espiritual que a gente quer que Deus traz a nós saúde, tem nesse texto que nós acabamos de ler, que é servir o Senhor, que ele diz: servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Porque servir a Deus é aquilo que não tem hora, não tem distância. Servir a Deus é de coração e alma. Servir a Deus é de toda a nossa força e entendimento. Nós temos que servir a Deus, né, com todo amor e dedicação. Deus ama aquela pessoa que serve a Ele com todo empenho aqui na terra. Eu vou tirar do nosso meio as enfermidades, diz o Senhor. E uma coisa que Ele diz, que eu amo no final desse versículo: completarei o número dos seus dias. Isso quer dizer, a gente não morre enquanto não chegar à vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia traz um exemplo de um rei chamado Ezequias. Está lá no livro de Isaías 38, de 1 a 8. Esse rei, chamado Ezequias, foi um homem que desde a sua infância, adolescência e jovem, que ele procurou fazer a vontade de Deus. E assim que ele assumiu o reinado da tribo de Judá, ele procurou levar o povo a fazer a vontade de Deus. E nisso Deus o abençoava poderosamente a ele e abençoava também o povo de Judá. Mas um certo dia caiu nele uma enfermidade mortal. O que é uma enfermidade mortal? Enfermidade mortal é aquela que a pessoa morre com ela. Isso é uma enfermidade mortal.
E ele foi definhando, enfraquecendo, caiu de cama, ao ponto que ele não nem virava na cama. Para virar, alguém tinha que virar ele. Como ele era um servo de Deus, Deus então prepara o profeta Isaías e manda ele lá na casa dele dizer, vai lá e diz para o rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. E o profeta foi. Chegou lá e disse, ó, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Põe em ordem a casa era exame de consciência. Ele, examinar a consciência dele, preparar quem ia reinar no seu lugar, preparar todas as coisas que ele ia partir aqui nessa terra, porque era doença. O profeta deu a mensagem e foi embora. O rei não queria morrer, mas ele não pediu a Deus nem a cura, não pediu a Deus que ia viver mais. A Bíblia fala que ele só virou o rosto para a parede, que não lembrava que era nem corpo. Ele virou o rosto para a parede e fez uma oração, dizendo, Senhor, lembra como eu te servi, como eu fui teu servo, com intensidade, com amor, como eu fui teu servo verdadeiro, como eu fui fiel. E a conclusão da sua oração foi chorar. Começou a chorar. O profeta já tinha saído do palácio, da rua principal da cidade, e caminhava em direção da sua casa, quando de repente o anjo do Senhor bate no ombro dele e diz assim, volta lá na casa do rei Ezequias. E diz para ele que assim diz o Senhor, eu ouvi sua oração, vi também suas lágrimas, acrescentarei no mínimo mais 15 anos de vida. Fala para ele que eu farei retroceder como sinal que sua oração foi ouvida. 10 graus à sombra, declinando o relógio da casa. Como naquela época, o relógio era marcado pela luz do sol, pela sombra, então era só o rei olhar para a sombra que ele ia ver a sombra voltando atrás. É mais ou menos quase 2 horas Deus fez o tempo voltar. Alguns cientistas estudiosos dizem que uma das inclinações da Terra, do globo terrestre, é por causa disso. Que hoje nós sabemos que não é o Sol que move, mas que move é a Terra em torno dele e em torno de si mesmo. Então Deus pegou o sistema solar e voltou atrás. Porque são 9 planetas, contando com Plutão, que circulam cada um na sua órbita, que não pode sair fora, porque senão choca o outro. Mas nós vemos que Deus, ele fez isso por quê? Porque aqui o servo fiel a ele, que estava doente, e que ele foi cumprir a sua promessa de dar a cura. Porque uma coisa que Deus quer nos dar, a bênção da saúde, primeiro, desfrutar do que ele tem nos concedido, sonhos que realizam, projetos que se concretizam, mas o mais importante para fazer a obra dele, fazer a obra de Deus aqui na terra, porque Deus conta com cada um de nós na congregação. Para fazer a obra de Deus, ele conta com quem? Com a gente. Ele vai contar com quem não vem? Não, ele conta com a gente. E servir o Senhor, como eu disse no início, não tem hora, não tem distância, não tem lugar. Há tempo atrás, quando eu levei a igreja quadrangular lá para São Joaquim de Minas, há mais de 40 anos, eu ia de bicicleta, lá do Milionário que eu morava, até São Joaquim de Minas e Zacapé, de bicicleta, e não é essa bicicleta moderna, de 18 marchas,
22 marchas, a minha bicicleta tinha 3 marchas. Era 3 marchas. E eu ia, passando aqui para o Ibirité, saía lá, em Mário Campos, passava no Citrolândia, no Leprosário, e depois eu pegava a Fernandinha, porque a Fernandinha, ela era pista simples. Só quando eu vim embora, na sexta-feira, depois do culto, à noite, eu chegava em casa, de madrugada, 3, 4, 5 horas da manhã, eu estava chegando em casa, de madrugada. Eu vinha na noite toda batendo pedal, bicicleta aí afora. Aí que eu vinha pela Fernandinha. Quando chegava ali na Petrobras, eu começava a andar devagar, quando vi um caminhão, segurar na traseira dele, ele me trazia até Caruol. Aí eu subia, saía ali perto do Carrefour, aí eu começava a sair fora, eu saía ali no Tirol. Aí no Tirol eu vinha, saía no motornado e ia para casa. Tudo montado numa bicicleta. Isso quer dizer, não tinha distância para fazer a obra de Deus. Eu tinha parente lá, não. Tinha conhecido lá também, não. Mas fiquei muito feliz. As 2 igrejas que eu fui, para ser honrado e homenageado, tanto São Joaquim de Brito como Igarapé, na época que eu fui, lá já tinha 5 igrejas abertas. E aqui a gente começou, igreja grande, maravilhosa. Tanto a São Joaquim de Brito como a igreja de Igarapé. Mas quem começou? A gente. Quantos anos eu tinha na época? Eu estava com 19 anos de idade. Tinha 19 anos. Magrelinho, né? Porco, saradão. Então eu brincava. Bater pedal de bicicleta daqui lá e de lá aqui. A distância. Então, para servir a Deus, a gente não pode medir esforço. E Deus lhe deu a cura, a saúde para o rei. Por quê? Porque ele, como servo, ele servia a Deus com dedicação. E Deus ama quem serve a ele com dedicação. Quem serve a ele de maneira total, sem ficar reclamando, murmurando, questionando. Não, quem serve a Deus de amor e procura fazer para Deus o melhor que pode. O melhor que pode. Essas pessoas, essa promessa cumpre. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E além do mais, completarei o nome dos seus dias. Esta oração que a gente passa sobre a nossa cabeça. Toda quarta-feira, que é o Salmo 91, tem 2 versículos importantes, o 15 e o 16, que diz: quando você me chamar, te responderei. Estarei com você nas horas da aflição. Eu te livrarei e farei que seja respeitado. E o 16, como recompensa, lhe darei vida longa e mostrarei que eu sou o teu Salvador. É promessa de Deus. Então, sirva ao Senhor. Tenha no teu coração esse desejo. Eu preciso servir o Senhor com o melhor de mim. Eu preciso servir o Senhor sem reserva. Porque fazendo isso, esta promessa vai cumprir. Ele vai tirar do meio que eu tiver as enfermidades. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada no nosso coração, e eu te agradeço. Que ela fique, ó Pai, fixada no coração de cada um dos teus filhos. Que essa palavra, Deus, se torne verdade, realidade. Que nós possamos, ó Deus, te seguir e servir. Mas que nós também saibamos cuidar do nosso corpo, porque ele é a morada do teu Espírito.
Que o Senhor Deus nos ajude para que possamos cuidar bem, mas também, meu Pai, fazer a tua vontade sempre que for preciso, servindo ao Senhor. E a você que assiste, eu abençoo a tua vida. Esta água que está indo lá deste aparelho, eu a consagro ao Senhor em nome de Cristo, que ela se torne o remédio para a tua saúde, que ela se torne o remédio para a tua cura, que ela seja a bênção de Deus, um ponto de contato para te levantar desta cama, para tirar dessa depressão, para fazer de você um vencedor, tirar este mal que está te afligindo a sua vida, tirar esta dor que você sofre, em nome do Senhor Jesus, mas que ela seja a unção que você precisa para praticar o que você tem aprendido nesta palavra que Deus trouxe a nós, nesta oportunidade, em nome